Então, o que é essa parada aqui? A Wizards tem um certo problema, né, que ela não libera muitos dados sobre os jogadores de Magic no sentido de como é esse público. Dados esses que, para quem produz coisas sobre Magic, seriam muito interessantes. Então, saber a média da idade dos jogadores, qual que é o tipo de pessoa, né, qual que é o público-alvo, quantas horas usam, etc, etc, etc. Porque você consegue chegar numa marca e falar, olha, por exemplo, os jogadores são de tal idade a tal idade, eles gastam X horas jogando Magic, blá, 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 blá. Né? São informações que seriam interessantes de usar. E teve um Fireside Chat, né, com por exemplo, o CEO da Wizards, e né, com o CEO Chris Cox e com a CEO Cynthia Williams, onde estão falando sobre vários dados desses, então são interessantes pra gente saber. Né, quem trouxe aqui pra gente foi o Hipster of the Coast. E pra gente entender um pouco melhor o público do Magic, inclusive tem vários filtros ali em cima do Showdown, né, que foi a volta do competitivo pesado. E vai ser... e faz a gente entender um pouco melhor esse público, né, porque a gente não tinha eventos desse tipo desde antes da pandemia, né, o último Pro Tour foi o Regional Players Tour, né, que teve Ásia, Europa e América, e depois a gente não teve mais essas informações, então é bem interessante a gente ter a volta desse tipo de coisa. Então, bom, primeira coisa, né, o que a Cynthia Williams aqui já fala pra gente? Que a média de idade dos jogadores do tabletop é de 30 anos. Não é exatamente uma novidade isso. A gente tinha dados do Pro Tour que falavam que a idade média do jogador de Pro Tour era 27 anos. Além de que normalmente ele era homem, né, de classe média, né, um homem branco de classe média com ensino superior. Isso era a média dos jogadores do Pro Tour. Então não surpreende tanto falar assim, olha, a média da galera que tá jogando tabletop é 30 anos. Porque esse é o público médio do próprio Magic mesmo. Um terço desses jogadores tem menos de 3 anos de experiência com Magic. Então, um terço dos jogadores de tabletop começou ou na boca da pandemia ou durante a pandemia. Tá? Isso é um dado extremamente importante. Então, nós tivemos jogadores novos com a pandemia. E um terço tem mais de 10 anos. Então, um terço tá aí há muito tempo. Eu, por exemplo, entro exatamente nesse segundo grupo. Né? Eu jogo Magic há mais de 10 anos. Né? Mesmo se eu contar quando eu parei uma época, já fazem 10 anos. E a Wizards estima que jogadores casuais representam 80% da player base dela também. Sem novidades. Normalmente quando esse papo surge, falam em porcentagens muito próximas a essa. Né? 80%, tal, etc. Lembrando que, assim, casual, eu realmente gostaria de uma definição melhor do que é casual. Porque casual pode ser desde jogador de cozinha, jogadores que não vão nas lojas. Então, é o cara que, por exemplo, compra online, basicamente. Ele não vai numa loja local. Quanto pode ser um jogador casual que vai à loja. Isso não está muito claro. Eles têm alguns dados de lojas que vão estar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. 80% igual cozinha e os caras fazem produto para 0,1%. Na verdade, Júlia, aqui eu fico feliz que alguém do chat comentou isso. Eu vejo nos últimos anos a Wizards abordando muito mais jogador de cozinha do que, por exemplo, nos últimos... nos 20 anos antes desses últimos 10. Quando a Wizards oficializa o Commander e lança tantos produtos para Commander, para mim ela tá falando justamente com o jogador Kitchen Table. Ela não tá falando com outros públicos. Ela faz coisa para outros públicos, mas assim, de quando eu comecei a jogar para hoje, o Magic cresceu muito mais no Kitchen Table, né? Ela oficializou um formato de Kitchen Table. Hoje em dia é muito difícil as pessoas jogarem mesão com decks de 60 cartas, por exemplo. É tudo focado no Commander. Então ela conseguiu oficializar uma galera que nunca vai em loja a jogar um formato oficial. Então eu diria que eles estão até indo muito bem nisso. Comecei na boca na pandemia. Então, não, tem bastante nessa. Se eu sou um jogador que vai na loja e só perde a casual? Não, não.
Casual é uma maneira de que você encara o Magic. A maioria dos jogadores são casuais. Por isso que falar 80% é casual pra mim é muito aberto. Não ter produto de Commander nunca foi. Ela entendeu que esse era o mercado e tá certo, porque era fazer Commander todo o set, aí nem eles querem mais, pode ser. Aí a gente entra num outro problema, que eu não sei se eles vão abordar aqui, que é assim, sai muito... A Wizards está lançando muito produto. Ela descobriu janelas para lançar vários produtos, onde nenhum produto é o protagonista. Né? Por exemplo, a questão do Secret Lair, você tem Secret Lairs que obviamente são protagonistas. Então, por exemplo, de Transformers é um exemplo, a gente teve do Walking Dead. Mas assim, vários menores nem aparecem direito, o que pra mim é pior, mas beleza. Vamos pro próximo. Metade dos jogadores do Magic se identifica como jogadores sociais, enquanto metade se identifica como colecionadores. Isso aqui também é muito interessante, porque o que... De novo, a gente não tem uma definição exata, né? Mas um jogador social, a gente pode entender como um jogador que vai em loja, por definição. Ele gosta de ir em loja. É a questão do gathering, né, que a galera gosta tanto de falar. E eu fiquei surpreso de só metade se definir como isso. E metade como colecionador. É claro que a gente pode falar assim, pô, mas eu não conheço muitos jogadores colecionadores. É porque eles não saem da toca, por definição. Mas eu achei bem interessante isso, de que muitos jogadores se definem como colecionadores. Quando os jogadores se definem como colecionadores, a Wizards acha muito mais interessante lançar produtos promo. Porque são variações da mesma carta que o cara já tem e ele fica comprando. Então, quando, por exemplo, saem várias versões da Thalia diferente, o cara que gosta da Thalia compra todas as versões, porque ele é um colecionador. E assim, é um número muito maior do que eu esperava. Metade se definir como colecionador é muito mais do que eu esperava. Eu não sei se isso é um produto também da pandemia, se é um produto que a Wizards está incentivando, né, esse comportamento, lançando algumas coisas especiais, assim, né, promocionais, mas é um número muito grande. Williams ela também disse que 10 milhões de jogadores são registrados no MTG Arena, é um número bem grande. Também diz que o número de jogadores híbridos que estão no tabletop e no digital é o segmento de jogadores que mais cresce. De novo, ela não dá um número pra gente saber. A gente não sabe se desses 10 milhões, metade se diz híbrido, se a gente tá com 1 milhão, mas esse 1 milhão cresceu muito rápido, mas ela quer dizer que existe esse segmento desses jogadores, que é um fenômeno que a gente vê bastante. Na verdade, quem jogava tabletop jogou muito Arena e depois continuou jogando tabletop, e tem jogadores do Arena que vão pro tabletop também, então isso pra mim é bem interessante. Mais da metade de 50%. Tá, beleza. Corrigindo ali o meu inglês, muito obrigado. Mas ainda é uma porcentagem muito alta pra mim, Júlia. Tipo, 60-40 ainda pra mim é muito alto. Eu esperava, tipo, 20% de jogadores com colecionismo se identificando dessa maneira. Não um número como 50, 60 tal. Eu realmente esperava mais jogadores sociais. Sim, 10 milhões de registros, exato. Eu ia chegar nesse ponto. Pode ser jogadores que só estão registrados e nunca jogaram. Tem gente que se registrou porque tem que jogar no Companion. Tem gente que tem mais de uma conta. 10 milhões, às vezes nem é tanta gente assim. De novo esse problema, né? A Wizards não libera dados concretos pra gente, assim. Falta muitas vezes essa questão. Chris Cox, ele diz que a Wizards notou um platô na player base por volta de 2016, né? Um platô no sentido não tá crescendo, e eles foram para uma visão monolítica da player base no segundo momento, incluindo casual, jogadores e competidores. Como resultado, diz que eles triplicaram o negócio. O Chris Cox, salvo engano, ele entrou em 2016, 2017, eu não lembro exatamente o ano que ele entra. O projeto do Arena começa quando ele entra, tá? Que é um projeto longo, que eles começaram a trabalhar. E N outras mudanças começam a partir da entrada do Chris Cox, né? Então, ele justifica. É muito importante essa fala dele, porque não precisa de números. Ele tá basicamente justificando. Quando eu entrei, isso daqui estava estagnado. Depois eu virei pica, tá? Então, depois a gente aumentou o número de jogadores em todos os lugares, a gente aumentou o nosso lucro
Então ele está se vendendo muito bem, o menino Chris Cox. Ele também diz que a Wizards continua por de maneira balanceada manter a existência de jogadores engajados, reativando jogadores e engajando novos jogadores. Aqui eu começo a discutir com o Sr. Chris Cox, que eu estou me segurando muito para não fazer trocadilhos, tá? A volta de novos jogadores tem que ver até que ponto que ativar novos jogadores e reativar jogadores é necessariamente ações bem feitas da Wizards e não o efeito Magic enquanto gathering. Tá? Eu vejo muito jogador voltando pela questão de gathering, né? Os amigos dele jogam, então ele volta a jogar. Um grupo social que faz a pessoa voltar do que necessariamente ações da Wizards. Na verdade, quando a Wizards, por exemplo, não tem mais aqueles packs introdutórios, salvo engano, ela voltou esse ano com isso, mas ela ficou vários anos sem. Entre outras pequenas ações, eu vi mais dela não incentivando pessoas a voltarem ou a começarem com o Magic, do que realmente fazendo ações assim. Jogadores voltam, jogadores começam, sim. O aspecto social do Magic é muito, muito forte. E não só o Magic, tem vários jogos que tem isso, tem várias comunidades que fazem isso muito bem. Então, assim, quando ele fala que a Wizards continua balanceando isso, eu discordo se ele não me apresentar números. Porque senão fica parecendo a gente fez umas paradas aí. Tá? Meio que ele mandando um, sabe como é que é, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Pra mim ele tá basicamente falando isso, ele não tá desenvolvendo, ao menos tem alguma coisa aqui. Aí a Cynthia Williams fala que tanto Assassin's Creed quanto Final Fantasy terão lançamentos no universo Beyond. Então, perguntaram mais cedo aqui na live sobre a questão do Transformers, né? Tem o Transformers lá no rolê e tal. Por que tá aparecendo? O universo expandido é uma maneira do Magic ganhar muito dinheiro com produto licenciado e quebra a bolha muito bem. Uma das coisas que eu vi o Magic fazendo muito bem, ele fala sobre a questão de novos jogadores e balancear jogadores, né? Trazer de volta, tal, etc. O universo expandido, entre outras ações da Wizards, tem sido muito bem feito, assim, quebra a bolha muito bem. Aqui no Brasil a gente teve, por exemplo, quando o Magic entra no Jovem Nerd. O Jovem Nerd é uma plataforma onde o Magic não entraria se não fosse por um diferencial. Porque ninguém é bobo, né, meu querido? Mas é furar bolha. Isso é furar bolha. O Magic, por exemplo, participou do Prêmio Esports e tal. Tudo isso é furar bolha. Tudo isso é sair da nossa bolha normal. Quando lança Walking Dead, Transformers, Assassin's Creed, Final Fantasy, você tá tentando furar bolha. E são ações bem feitas. Vou falar que são ações muito bem feitas, né? A minha crítica é mais como eles vão fazer com quem já tá no jogo. Mas essas furadas de bolha, a Wizards tem ficado muito, muito boa nos últimos anos, assim, Magic fura, porque tem que lembrar, gente. Pô, tem muita gente, é um mercado que move muito dinheiro e tal, mas Magic é Midsommar, tá? Você que ainda não viu, eu recomendo o filme. Filme maravilhoso pra você ver, viu? Sim, animado. Mas é um Midsommar, tá? Uma vila onde os caras só falam entre si. Tá? O Magic tá começando a furar a bolha e pegar o ônibus e trazer as pessoas pra Midsommar. E precisa... essa questão tá sendo muito bem feita. O problema é que as pessoas de Midsommar não estão felizes. Por assim dizer. Pra bolha é considerado sucesso em qual sentido? Porque realmente não traz pessoas para o jogo. Você vai fazendo o jogo chegar em mais lugares, Julia. Não quer dizer que todo mundo que ouvir Jovem Nerd sobre Magic vai jogar Magic. Mas você vai espalhando ele mais. Ele toca mais pessoas. É claro que a gente faz a gente perguntar sobre furar bolha, o que aconteceu, porque assim, Magic tem fases onde ele é muito febre. Eu comecei a jogar Magic numa fase dessa, né? Que foi Flagelo e tal. Legiões. E aí fica a dúvida, por que essas pessoas não continuaram? Por que toda vez que a gente fala de Magic, em algum lugar, alguém fala, eu lembro desse jogo de carta assim assado, e tinha um deck de Goblin, blá 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 blá. Alguém fala que tem uma Black Lotus, sempre tem esse papo. Mas assim, por que ele chega nessas pessoas? E por que elas não estão jogando? Isso a Wizards tem que começar a se perguntar também. É legal que ela fura a bolha, que ela vai longe, mas concordo que não quer dizer que as pessoas estão indo jogar automaticamente o jogo a partir disso.
Exato, fica mais identificado quando a pessoa vê novamente. Você vai. Não fica estranho pra ela. Isso é muito bem feito. Só que a gente tem que entender por que, que na segunda vez a pessoa não vem. Por que, que ela começa a jogar e para. Então isso também tem que ser visto, tá? Tem que lembrar, isso daqui, gente, é da Wizards falando da Wizards. Isso aqui não é Wizards fazendo jornalismo. Isso daqui é propaganda, tá? A diferença da propaganda pro jornalismo é o que você pergunta. Porque a resposta, a Wizard pode dar sempre a que ela quiser. E ela fala o que ela quiser. Agora, se você faz perguntas incômodas, aí são outros 500. Aí você vai saber. Então, por exemplo, Magic chegou em muita gente. Daí alguém perguntar ali, opa, tudo bom? Beleza, então. Queria perguntar, qual que é a taxa de conversão dessa galera que o Magic chegou? E quantos desses continuam jogando? Quantos desses foram jogar? Então, tudo isso também entra muito. Exato, vira o Wizards por Wizards, tá? Sempre que você vê uma marca falando assim, toda alegre, sabe? Se a marca tá com aquele ar de paquita louca de ácido, quer dizer que ninguém vai perguntar nada que incomoda eles. Quer dizer que é relações públicas fazendo o trabalho dele, tá? As perguntas mais difíceis são outros 500. Eles falam que em 2023 o Arena vai ter uma experiência melhor e ele vai entrar na Steam. Entrar na Steam é uma maneira muito legal de expandir. A Arena vai ter uma experiência melhor de novo. É absurdamente aberto. A gente teve melhoras na economia, inclusive você que estava surtando ou dando muitas risadas com o meme dos $50 em wildcards, lá eles já falaram sobre melhorias de economia, e teve, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Mas quer dizer melhoria disso? Quer dizer melhoria de software? Quer dizer que ele vai ficar mais bonito? Quer dizer que eu vou ter mais eventos? Quer dizer que eu vou ter... sei lá, vai ser mais fácil de logar? Vai ficar melhor. Como? Melhor. É mais ou menos assim, Rudá diz que a stream dele vai ficar melhor em 2023. Sei lá, eu vou começar a usar um chapéu diferente toda a stream. Não quer dizer absolutamente nada. O Chris Cox disse que os consumidores do Magic são sensíveis a aumentos de preço. Só os do Magic. Só os do Magic, meu querido. Realmente, eles são os únicos. Basicamente, na história da humanidade, ninguém reclama de inflação. Todo mundo acha do caralho. Tá ligado? Você vai comprar um pedaço, um quilo de salsicha e tá 20 contos, você fala, não, tranquilo. E o Parmeira? Como resultado, ele vê que a melhor maneira de expandir as vendas é fazer mais produtos ao invés de aumentar os preços. É uma maneira de pensar. Muitos produtos também podem gerar uma sensação de sufocamento. Já que a gente está na era de informação, tudo isso chega na gente. É difícil a galera bater o pé e falar, isso não é para mim, eu não me importo. Aí ele fala que o aumento dos preços foi por causa do aumento do papel. Não vai ter aumento, tá proibido ter aumento, mas se quiser pode. Me ajuda, né, Chris Cox? Me ajuda, cara. Eu tô aqui me segurando para não fazer trocadilho contigo. Me ajuda. A Williams também disse que tá indo, né, para um crescimento na expansão da base do jogo. Do player base by release produtos vai sair mais produtos para base. Assim, aqui tem uma outra questão sobre o aumento de produtos. Que foi essa questão que eu falei de jogadores casuais. A gente tem muito mais produto para vários tipos de jogador. Isso é muito legal. Sério, isso é muito legal. Quando eu comecei a jogar, não existia uma coisa definida pro casual. Hoje em dia você tem produtos só pro casual. Mas, flor do campo, a gente tá falando de consumismo em capitalismo tardio. É muito difícil a pessoa entender que aquele produto é pra X, aquele produto é pra Y. Ela acha que tudo é pra ela. E às vezes ela vai falar, eu não gosto desse produto. Esse produto não é pra você. Mas é difícil mesmo pra pessoa entender. Porque você tá bombardeando de produto. O Secret Lair é um dos maiores exemplos disso. O Secret Lair era pra ele ser cada Secret Lair pra um tipo de pessoa diferente. Mas não é. E aí fica complicado. Empresa despende, increase their Venus. Essa questão, tipo, é muito legal ter vários produtos diferentes, só que você tem que aprender a segmentar eles melhor. Acho que o grande problema é que todo produto vem com a mesma roupagem. Eles não têm roupagens tão específicas. O Commander até tem uma roupagem específica. Mas o Jumpstart podia ter uma roupagem mais única. Eu acho ele um produto interessante, ele é para um público específico, mas ser mais única.
esses remasters da vida tem que ser mais único. Então, assim, as pessoas não sabem mais pra onde são válidas as coisas. Isso quer dizer que tudo é igual e a galera não tem uma diferenciação óbvia. Sabe? Então é assim, eu tenho uma bola de vôlei e uma bola de basquete. Ambas são bolas, mas claramente eu sei pra onde cada uma tem que ir. Eu não acho que todas são pra mim que jogo futebol. Então é complicado. Teve produto esse ano que foram feitos com foco no jogador novo? Teve. Tem um kit que é relativamente barato, que vem 2 decks para jogadores novos. Sim, o Open House voltou, né? E antes já tinha saído um produto só para isso. Em resposta à ideia de que a Wizards está printando muitos cards, o Williams diz que o print são feitos sob demanda. Não são. Não são. Esse kit não é do Open House? Não, esse kit foi lançado antes da volta do Open House. Não são. Até porque, Clara, minha querida Williams, se esse produto fosse sob demanda, sinceramente, e ó que é um grupo que eu nem gosto tanto, você lançaria mais Modern Horizons. Sinceramente. Era pra você sair muito mais Modern Horizons 2. Tá? Não foi nem um pouco sob demanda isso. Modern Horizons 2 é caro, uma das questões existe uma demanda maior que a oferta. Muito maior. Brutalmente maior. Meu Deus, como é maior. Todos são para uma demanda real e eles e que tem um aumento da demanda de 2022 para 2021. Sim, você tem que falar que tem um aumento da demanda porque você tem que justificar o que você está fazendo, né, minha fofa? Você não pode falar, não, isso daqui é pro... Existe uma demanda pro tanto de produto que a gente lança. Por isso a gente lançou mais. Porque a frase, existe um aumento de demanda, por isso a gente vai lançar menos, não faz sentido. Então, me ajuda... então essa questão. Produtos encalham. Porque também não existe uma diferenciação de produto para cada player base ir atrás do seu. E os produtos encalham. Tá? Não é de hoje que produtos encalham. É claro, ela pode estar falando, por exemplo, muito mais de um mercado norte-americano, onde, por exemplo, a Wizards está colocando na Amazon coisas para vender. E aí ela fala, dane-se. Aí o que ela faz? A Wizards vende, sei lá, 1 milhão de X produto para distribuidora. 1 milhão para a Amazon também. Aí a Amazon vende 1 milhão, a distribuidora vende meio milhão. Aí a Wizards fala, vendi 2 milhões. Ela não pensa vender 1,5 milhão. Pô, me ajuda aí, né? Ela fala que tem demanda mesmo. Pô, me ajuda. Ela diz também que as Local Game Stores, né? Eu uso bastante essa sigla LGS, né? Local Game Store, né? Seria as suas lojas locais. Elas ainda são 70% das vendas da Wizards em 2022. Vender na Amazon não está contribuindo com isso. Né? O Wizards, você chegou e falou assim, você chegou num relacionamento para sua parceira e falou, 70% das minhas transas são com você. Daí ela falou, oi? Falou, não, 70% é com você. E os outros 30%? Por aí. Me ajuda, né, Wizards? Chegou em tese, as suas principais parceiras, você tá falando que tá com 70%, quando esse número for muito maior, você tá pensando em si. Você não tá pensando nas lojas. Eu entendo que você tentou falar assim, eu gosto tanto de você que eu penso em você 70% das vezes. Mas isso, assim, soou mais. 30% das vezes eu não penso em você. Tá? Me ajuda aí, Magus da Costa. Essa pegou mal. Essa pegou bem mal. Parece focar no mercado americano e cada vez menos se importar com o resto do mundo. Sim. Tanto que os dados de aumento de vendas da Wizards, ela libera, né, bimestral, trimestral, esses dados, eles levam em conta o mercado norte-americano, o mercado europeu. No Brasil teve queda na pandemia. Kaldheim vendeu que nem água lá fora. Aqui vendeu muito mal. Então, não existe um pensamento sobre esse tipo de mercado. Tanto que, assim, quando vem os dados para a organização de eventos no Brasil, eles levam muito em conta os dados de venda. E aí eles falam, quase ninguém está jogando. E mesmo assim a gente tende a fazer eventos grandes. Então é muito complicado
essa discussão, né? De a pessoa que compra muito Magic, não necessariamente a pessoa que joga muito Magic. Nos Estados Unidos você tem muitos dois perfis. Inclusive, né, que eles falam, né? Você tem uma porcentagem alta do perfil de colecionador. O perfil de colecionador compra muito, ele não joga. Mas realmente, assim, não são números realmente deixam a gente muito legal. Exato, o produto parado é na loja local, não é na Wizards. Não fica no galpão da Wizards. A Wizards vende pra distribuidora e tá tudo certo. Vendeu o produto. Se os produtos na Amazon acabam ficando mais baratos e sempre tem estoque, os jogadores vão preferir comprar lá e ver a loja somente como local de jogo. Exatamente. Aí ele não vai comprar esse produto, lembrando, a taxa de lucro em cima desses produtos para a loja é muito baixa, tá? É um pensamento de papelaria, tá? Que você vende na quantidade. Então, assim, não é à toa que tantas lojas começaram a vender cartas, porque a carta, ela é um produto que você consegue colocar mais lucro. Mas no produto Wizards mesmo, a taxa de lucro não é boa. De novo, é pensamento de papelaria, pensamento de livraria. Então não vai te ajudar em nada. Se a Wizards vai para outro método, seria o começo, né? Para outro método de fazer loja, de fazer torneios, desculpa, seria o começo do fim. Sim. No dia que a Amazon começar a vender singles, fudeu. Cara, você já compra por N outros lugares, assim. E já é complicado para as lojas competir. Tá ligado? Então comprar no eBay, comprar... Cara, eu já vi gente comprando single na Shopee, velho. Então é complicado. Bom, vamos lá. Aí o cara até mandou, eu acho que eu vi isso direito, que ela disse que mais de 60% das lojas reportam crescimento do seu negócio. De novo, que lojas? Sabe, aonde estão essas lojas? De novo, tá muito aberto essas informações. Eu não sei, essas lojas estão com 60% de crescimento. Vindo de uma queda? Então, na pandemia a loja quase faliu. Aí no primeiro ano que ela pôde abrir, nem que fosse na surdina, ela subiu 60% e depois 60%. Não quer dizer nada. Tá? Isso é a lógica do governo Biruliro falando que as coisas subiram, né? Você foi lá pra baixo, você vai pro pré-sal e sobe. Você subiu. Então tá meio aberto. Tá muito vago, realmente, esses dados que eles estão passando. Achar que loja ganha dinheiro vendendo selado é uma falácia surreal. Não, é muito surreal. Exato, pode ter crescido porque outras lojas fecharam. É um dado interessante. Esse 60% fica muito maior quando as outras lojas fecham. Quantos lojistas no Brasil você acha que possuem esse tipo de métrica, controle de crescimento? Pouquíssimos. As lojas que são profissionais, por assim dizer. E tem muitas lojas grandes que eu não considero profissionais. Elas provavelmente vendem meia dúzia de lojas que realmente mantêm métricas. Concordo plenamente. Williams, quando perguntado sobre a queda de preços no mercado secundário, lembrando, o Magic tem um mercado secundário muito forte. Tá? Diz que a Wizards tá printando sob demanda e que o Warhammer já estaria no seu terceiro reprint. Modern Horizons 2 poderia ter mais reprints também. Magos da Costa. Ela também disse que escalou para suplementar, também, né, deu uma escalada para suplementar o da coleção de 30 anos. Aqui eu quero só falar uma coisa rapidinha sobre o rolê dos 30 anos. Normalmente eu falo em live e tal, etc. Assim. O produto dos 30 anos, tem duas coisas que eu quero comentar sobre ele. Primeiro, ele não é realmente para todo mundo. Ele é um produto de colecionador muito especial. Rudá, por que eu vou pagar $1.000 numa ilha que é proxy? Porque essa ilha tem status, tá? É o mesmo motivo. O meu celular mostra a hora. Por que eu vou pagar 15k num Rolex? Porque o Rolex tem status, tá? Entender isso é entender como funciona o capitalismo que a gente vive, tá? Status conta muito. Então, assim, eu acho que quem compra isso é burro. Não, você acha que você não tem dinheiro para comprar isso, é diferente. Você não precisa comprar um Porsche, você não precisa comprar uma Ferrari, mas as pessoas compram. Isso é um sinônimo de status. Primeiro ponto. Segundo ponto, a única coisa que me desagrada nesse produto é que a única coisa anunciada para os 30 anos até agora foi esse produto. E aí parece que a Wizards não está lembrando de, seja jogadores que não têm esse poder financeiro, seja jogadores que não são colecionadores. Tá? Então a gente podia ter vários eventos legais, a gente teve um nos Estados Unidos,
e alguma outra coisa espalhado, mas essa é a parte que mais me incomoda. O produto ser caro, etc, etc, meu irmão, você tem dinheiro, você faz o que você quiser. Inclusive, se você quiser entrar na minha live, mandar uma exclamação Pix e mandar um dinheiro pra mim tá tudo certo também. Escolhas. Tá bom? Ela também disse que a Wizards não se envolve no mercado secundário. Mentira! Mas a discussão com parceiros que não... parceiros que não estavam muito felizes com essa questão de dropar e tal. Então, os prints disso, o print daquilo. A Wizards se envolve no mercado secundário. Toda vez que a Wizards faz reprint de alguma coisa, ela tem como se envolver. E falar que não é querer viver numa bolha. A gente sabe que não é assim. As coisas acontecem. Loja ganha dinheiro mais com o quê? Comprando e vendendo singles. Como a Júlia disse exatamente ali embaixo. Comida e bebida não dá tanto dinheiro assim. É padaria. O volume é grande, mas o lucro não é tão grande assim em valor absoluto. Em porcentagem, então, você compra uma Coca-Cola a R$3, revende a 8, então, pô, você tá ganhando mais de 100%, só que é 5. Se você vender 25 Coca-Colas, que foi um volume muito bom, você lucrou 25 conto. Então, é foda. Vamos seguindo aqui. Dela também, né, aponta, né, que existe um consenso de que os preços caem depois de um lançamento. E dela fala uma coisa que os jogadores já sabem, que as pré-vendas são muito altas e depois os preços caem, né? Então, claramente, assim, a galera perguntou um pouco mais sobre essa questão dos preços, né? Como a Wizards interfere no mercado. Então ela disse que a Wizards não interfere, que eu discordo completamente, mas ela fala que o que acontece muito é que as lojas anunciam pré-venda muito alta e aí os preços caem imediatamente, porque são preços meio irreais e tal. Até aí realmente é muito normal, né? Pré-venda alta é o famoso preço de ansiedade. Se você quer ser ansioso e quer ter a cartinha já, você paga alto por isso. Para a loja é até interessante. Exato, o Wizards interfere de 1 milhão de maneiras. O Chris Cox também disse que a Wizards está aprendendo como engajar novos jogadores. A gente viu. E reengajar os jogadores antigos. Ué, não tá tendo um crescimento enorme nisso? Como é que ele tá reaprendendo? Me ajuda aí, meu querido. Ou você tá aprendendo ou você tá crescendo esse negócio. Me diz aí. E me diz com números, irmão. Não é... Estamos aprendendo. Vocês estão o quê? Acordando às 5 da manhã e vendo o Telecurso 2000? É hora da revisão. Como chamar novos jogadores? Tá ligado? Vem uma musiquinha. Aprendendo? O que é aprendendo, Wizards? Pô, aprendendo. E aqui indo pro final, né, o Chris Cox disse que a Hasbro já tem um schedule de filme para 2023 com né, mencionando o filme do D&D, né, já teve até trailer e tal, mas sem mencionar a série do Netflix que estava anunciado em 2019 para sair no final desse ano e não saiu, né, a Liga Magic até aproveitou para, né, dar um fuzuê em volta disso aí. É isso aí, meu querido. Mas séries não saem por 1 milhão de motivos, não é necessariamente por causa de Wizards, né? Muita coisa faz uma série não sair. Mas dizem eles que eles estão planejando isso. Mas, de novo, vago, como sempre. Vai sair quando? Em 2023. O cara só se deu, basicamente, sei lá, 300... A gente tá no dia 8. Então, 22, 23... 388 dias pra sair um filme. Então, dane-se. E, ao final da call, como né, sempre, lembrando que foi né, que é o cara do Hipster of the Coast falando, né? Pô, ele tava digitando tudo e tal, pegando meio em louco toda essa call. Tá, o que a gente pode tentar tirar de interessante de tudo isso aqui? Né? Aquela coisa. A Wizards, como qualquer empresa, ela nunca fala diretamente algumas coisas. A gente tem que meio que ficar pescando as coisas no meio dos informes, porque senão fica bem difícil. A gente ter esses dados sobre quem são esses jogadores é muito bom. Tá? Então, 30 anos, 1/3 começou há pouco tempo, 1/3 tá há mais tempo. Então a gente tem um bolo de jogadores que a gente pode dizer que, sei lá, tem 6, 7 anos. Então é gente que começou antes da pandemia e continuou jogando. Tá? Isso diz muito sobre o público do Magic.
Muitos desses números, na verdade, levantam isso. Que a pandemia não afetou tanto, tá? Quando a Williams tenta dizer isso. Podemos dizer disso, nada vai mudar, pode piorar. Piorar tudo pode na nossa vida, cara. A nossa vida tem uma capacidade eterna de piorar. Tem que ser muito positivo pra achar que não. Essa questão dos jogadores sociais e dos jogadores de coleção, pra mim, serve muito como justificativa da Wizards pra continuar com o Secret Lair. Tá? Então aquela coisa, teve 50 Secret Lairs no ano. Pô, muito Secret Lair. A Wizards fala, eu tenho público pra isso. Isso é um produto para um público específico. Tanto que ela fala mais uma vez sobre produtos para públicos e tal, etc. Que é essa questão. Fala dos 10 milhões de contas, né, no MTG Arena. Eu preciso procurar a última vez que eles falaram sobre isso. Eu não acho que cresceu tanto assim, mas eu preciso procurar esse dado. Eu lembro que teve uma outra vez do Chris Cox falando sobre o Arena, que era bem interessante. Fala que tem, né, um número de jogadores híbridos, mas de novo a gente não tem uma informação exata. Aqui o Chris Cox só mandou um eu sou foda pra caramba, né? Ele mandou aquele desenho eu sou o máximo. De novo a questão de balancear jogadores, né, entre novos e tal. Não temos dados aqui, fala de 50, 60 milhões de jogadores de Magic pelo mundo. Então basicamente a Wizards está falando que se cada jogador tiver uma conta, mais ou menos 20% ou menos dos jogadores dela estão no Magic Arena. Isso pra mim é um dado que a Wizards devia se preocupar. Porque é uma plataforma que tá em computadores, que tá pra celular, que a princípio é gratuita. É uma plataforma que você cria conta pra usar o Companion pra jogar em loja e mesmo assim a gente não chega a tipo 30% dos jogadores terem conta na plataforma. Isso pra mim é um dado preocupante. Ele jogou aqui tal pra querer dizer que tem muita gente jogando Magic e é o dobro dos números de alguns anos atrás, mas assim, os jogadores não estão nas principais plataformas online. Aí fala, né, sobre mais ações de universo expandido, desculpa. 2023 vai ter novas experiências. Essa questão da Steam, como o Diego comentou ali, ela é extremamente importante a questão da Steam, porque é uma expansão gigantesca. Magic vai para uma plataforma de jogos mesmo, ele vai como jogo. Então eles estão entendendo que o Arena vai para isso. Inclusive, isso pode preceder realmente mudanças do Arena para ele ficar com mais cara de outros jogos. Tá? De ficar mais parecido com outros jogos, que era um objetivo do Magic Arena. O Magic Arena foi apresentado em feiras de jogos. Tá? É muito diferente do mall, que é uma plataforma para quem já joga Magic. Então é uma plataforma que você está vendendo para outras pessoas. Eu quero que o cara jogue GTA e na folga dele ele jogue Arena. Então eu tô tentando vender essa plataforma. Eles falam muito sobre a questão dos preços. Isso entra muito nessa parte econômica. E ele fala que lançar mais... Ele tenta dar uma justificativa, né? Lançar mais produtos, que é a nossa maneira de fazer os preços não subirem, mas com o preço do papel, o preço de produção subindo, não tem o que fazer. Ele dá... até agora ele deu muita justificativa para produtos novos, muita mesmo. Ele entrou pronto para segurar essa crítica, né? Essa crítica que tem sido bem comum de tem muito produto de Magic, tá foda tancar isso, etc. O Chris Cox entrou e falou assim, joga no peito do pai que eu vou dar justificativa de monte para isso. Ele dá muita justificativa para isso. Tanto ele quanto a Williams vêm muito alinhados com esse tipo de coisa e fala que tem uma demanda para isso, né? É discutível essa demanda. Fica aquela coisa, pessoas comprarem produtos de Magic, tá justificando isso, é uma demanda? Ou a gente pode pegar que os jogadores não estão felizes e isso mostra que não existe demanda? Então tem que ver como é que eles agem com conta disso, né? Fala que esse dado é muito importante, né? As local game stores são ainda 70% de quem faz vendas para Wizards, mas 30% tá na Amazon e esse número pode muito bem crescer. Não à toa, lojas de Magic não vivem de produtos selados que vêm da Wizards, né? Elas têm que vender outras coisas. A saída mais comum, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um e-commerce que é muito fácil de você entrar, é mexer com single. Tanto que os preços de single no Brasil são uma coisa de maluco. Maluco, não tem outra justificativa. Brotherhood End tá mais de R$100 no Brasil. Uma foil é 200 conto.
Não existe justificativa pra isso. Reckoner chegou a bater 50 pau. Reckoner Bunkbuster. E hoje em dia você pega por 20 reais numa boa. Mas de resto, então, são os crescimentos então. Então eles batem muito no pé nessa questão da economia, tentam falar que não vão mexer no mercado secundário, quando eles mexem bastante e tal. Mas assim, a gente tem que pescar essas informações. Então a gente sabe de ir pra Steam, que podem ter mudanças no Arena, visando, né, ficar mais gamer, né? Um beijo pros gamers. E que vai ter sim Secret Lair pra caramba, vai ter sim outros produtos no Magic. Então é isso que a gente pode pegar desse Fireside aqui da Wizards.